vamos lá, ó, o futuro não existe. Quem aqui já, de alguma forma, entende isso que eu estou falando? Quem aqui acha que o futuro existe? Quem acha que o futuro não existe? Comenta para mim aí. Aqueles que acham, escreve sim, o futuro existe. Comenta aí para mim que o futuro existe. E aqueles que acham que não, comenta aí não. Então, o que eu quero dizer quando o que eu quero dizer com o futuro não existe? Nós temos um tempo, né? Nosso pensamento, nós entendemos que nós temos passado, nós temos presente e nós temos futuro. Esse é o nosso tempo que nós conhecemos e é o Cronos. E o Cronos, a gente tem essa percepção de realidade que vive no passado, no presente e no futuro. Por que o futuro não existe? E o passado também não existe. Então, esse aqui existiu porque aconteceu, você passou por ele e registrou. Aqui está acontecendo e aqui vai acontecer, só que esse acontecer, ele não existe, porque ainda não aconteceu. Então, não tem como você prever aquele acontecimento. Não tem como você saber se de fato isso existe ou não. Então, no mundo real, fisicamente falando, do acontecido realidade, dentro da realidade, isso aqui existiu porque você viveu, então é realidade. Isso aqui você está vivendo full time, o tempo todo ali ele está acontecendo, então é real, é realidade. Agora, isso aqui já não é realidade mais, então ele não existe. O que que ele é? Ele é uma coisa imaginária. Ou seja, isso aqui só existe de uma forma imaginária. Então existe a realidade real, que é aquilo que acontece de fato, e existe a realidade imaginária, que é aquilo que só passa na minha cabeça. Isso aqui foi realidade, isso aqui é realidade, só que isso aqui é imaginário. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Para quem está fazendo sentido isso aí até aqui, digita aí para mim. Digita aí. Está fazendo sentido para mim. Comentem aí para eu saber se vocês estão entendendo. Como que tá o áudio aí, como que tá a imagem. Beleza, lá tá fazendo sentido. Por quê? Porque existem duas realidades. A realidade real e a realidade imaginária. Essas duas realidades, elas existem. E por que eu estou falando que o futuro não existe? Porque ele ainda não aconteceu? Não, não só por isso, porque ele é imaginário. Então, se ele é imaginário, é imaginação. Aonde que o futuro existe? Aonde que o futuro existe? Responde aí para mim. Coloquem aí para mim aí quem sabe. Se o futuro não é realidade, ele é imaginário, aonde que ele existe? Isso, na minha cabeça, na minha mente. Então o futuro, ele só existe na minha mente. Só aqui dentro. E eu, quando eu começo a projetar futuro na minha cabeça, ou seja, eu estou aqui, mas o tempo todo o futuro está acontecendo na minha cabeça. Só que ele não é real. Só que como o nosso cérebro, ou a nossa mente, ele é atemporal, ou seja, ele não sabe o que é isso aqui. Para ele, aquilo que acontece lá dentro, ele não tem esse entendimento. O nosso inconsciente, ele é atemporal. Quando você começa a focar somente no futuro, imaginando, então você tem uma percepção de futuro. E você começa a viver aqui uma forma ansiosa, por exemplo, que a grande maioria das pessoas tem, você sai daqui de uma realidade real e você passa a viver aqui de uma forma imaginária. Como o seu cérebro ele não entende isso, o que que acontece? Você vive essa realidade imaginária, essa verdade imaginária, como se fosse verdade e realidade, como se fosse uma realidade. Então, como o seu cérebro não entende,
você fica pensando no futuro, se preocupando com aquilo que vai acontecer, com aquilo que pode acontecer, aí o seu sistema, seu cérebro, seu inconsciente, ele já começa a entender aquilo como uma verdade. Ele já começa a entender que aqui é o momento presente. E aqui é o grande vilão. Aqui é um grande vilão da ansiedade. Por quê? Porque ao invés de você viver o momento presente, que é real, que o real só acontece aqui, você passa a viver. Então, o futuro ele não existe, ele existe só na minha cabeça. Então, se ele existe na minha cabeça e eu vivo de uma forma ansiosa, e o que é ansiedade? A ansiedade está relacionada com a emoção do medo. E aí o medo faz com que você viva aqui o tempo todo. Então você vive essa realidade como se fosse aqui. Então o futuro não existe. Quando você passa a viver aqui, você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado, porque o seu cérebro, sua mente vai entender, o seu inconsciente, que isso aqui é uma verdade. Por isso que você começa a sentir, porque dentro da sua cabeça aquilo já está acontecendo. Só que na verdade ainda não está acontecendo, porque ela não é real, não é uma realidade, é tudo imaginário. Então você tem que trazer o momento presente, porque é aqui que a gente vive, o agora é aqui. A gente vive somente aqui. Então existe aqui uma questão do passado, presente e futuro. Você viver 70% no presente. E é isso que faz. O futuro ele não existe. Por quê? Porque ele só existe na sua cabeça. Então, quando eu vivo numa ansiedade, virando nesse looping aqui, você já não sabe mais o que é verdade, você já não sabe mais o que é real, você já não sabe mais aquilo que realmente faz sentido, seu corpo começa a sentir de uma forma ansiosa, porque você está vivendo um excesso de futuro que ainda não existe. Só que ele existe aonde? Dentro da sua mente, só aqui dentro. Então a pergunta é, se ele só existe aqui e eu posso imaginar, por que eu vou ficar imaginando coisas negativas? Por que eu vou imaginar o pior? Ficar imaginando coisas que vão fazer mal para mim? Se ele só existe aqui, eu posso criar pensamentos positivos. Porque se eu venho criando pensamentos negativos, vivendo um futuro que não existe, eu também posso criar um pensamento positivo. Então a ideia é você reprogramar seus padrões ou seu padrão de pensamento. Então, quando vier um pensamento negativo, quando você começar a entrar num padrão de ansiedade que é relacionado ao medo, é você trabalhar isso para você criar novos pensamentos que vão te possibilitar, que vão te dar possibilidades melhores. Você pode criar aqui mudando esse padrão de comportamento quando vir o pensamento, e o pensamento ele vai vir automaticamente. Você passa a trocar, a questionar, a perguntar por que você está pensando aquilo. E você passa a ter pensamentos positivos. Porque precisa viver dentro desse aqui. Então esse aqui é voltado para a ansiedade. Aqui também é verdade. Quando eu vivo muito aqui, eu vou viver no estado de ansiedade. Quando eu vivo muito aqui, eu vivo no estado mais depressivo. A gente precisa viver aqui. Eu não consigo vir para cá e eu não consigo mais ir para lá. Eu vivo aqui, o agora. Então é somente aqui. Então tudo que vem aqui é imaginar. Aqui foi uma realidade real, você viveu, porém tudo que você tiver aqui agora é pensamento. Então o que eu trouxer daqui também como pensamento vai prejudicar meu presente e eu não vivo. Então o que eu quero deixar para vocês? Comecem a pensar de forma possibilitadora. Quando o pensamento negativo vir de um futuro que não existe, lembre-se, só existe aqui, na minha cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou passar a trocar o meu padrão de pensamento. Para isso eu preciso entender. Preciso entender qual é o padrão. Quando algo acontece, algum gatilho é disparado, por exemplo, eu vejo um acidente, eu vejo um roubo, eu falo uma notícia de ladrão, de doença, uma notícia de Covid, qualquer coisa, é um gatilho que vai disparar um padrão, uma programação mental, que vai fazer que você comece a entrar nesse estado de ansiedade
e você começa a viver o futuro. Esse padrão tem que ser quebrado para que você volte para o momento presente. Então, sempre que a sua mente jogar para cá e ela vai fazer isso, você tem que quebrar essa barreira e trazer ela para o momento presente. Como? Uma das formas é questionando se isso é real, por que você está pensando isso. Então, é trazer realmente um diálogo interno com você. Então, eu quero deixar isso aí para vocês hoje, como uma aula, um futuro que não existe, de forma bem rápida, bem simples. Isso é um teste que eu estou fazendo aqui, mas é a primeira aula já dentro desse teste, que sirva aí de lição para vocês. Beleza? Deixem aí o feedback de como ficou esse vídeo e tal, que é só um teste que a gente está fazendo. E a gente vai começar a fazer aí mais vídeo. Beleza? Muito obrigado. Deixe o seu comentário aí. Uma boa noite para vocês. Valeu!